7 pessoas que foram curadas do HIV-Sida. E antes mesmo de continuarmos, é importante que saibas que esse vídeo vai ser longo porque vamos ter que te explicar, tintim por tintim, como é que essas pessoas alcançaram a cura do HIV ou então aquilo que nós chamamos de remissão sustentada, sendo apenas 7 pessoas na história do mundo que foram pelo menos registradas, que alcançaram a cura ou a remissão sustentada do HIV. A cura nesses 7 pacientes que tinham HIV ocorreu através de um transplante de medula óssea. Metem entre parênteses células-tronco. Para quem não lembra, células-tronco são as células-mãe. E eu já falei disso e sobre células-tronco um pouco mais de maneira bem aprofundada quando falei da cura da diabetes, que foi feita pelos cientistas chineses. Mas continuando, ok? Porque agora estamos a falar da cura do HIV, não da cura da diabetes. Esses pacientes que tinham HIV, eles tinham HIV simultaneamente com câncer. Ou seja, além de HIV, eles também tinham câncer. Estamos? Então, tinham uma dupla doença, para explicar assim de maneira mais simples para quem não faz saúde. Ou tinham SIDA e tinham câncer. Esses cânceres, a maior parte deles eram leucemia ou então linfoma. E como eles também tinham câncer, os médicos ou os cientistas procuraram doadores específicos com um tipo de mutação genética muito rara. Essa mutação genética chama-se de mutação CCR5 delta 32. E atenção, prestem bem atenção no CCR5 porque ele é um correceptor do que das nossas células, aquelas células que o HIV vai infectar. Mas pronto, continuando. Essa mutação acabou tornando resistente o ser humano a infecções novas de HIV. O primeiro paciente a ser considerado curado com HIV é o Timothy Brown, também conhecido como paciente de Berlim. Ele então foi diagnosticado com HIV em 1995 e em seguida, em 2006, foi também diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Mas o nome está aqui porque eu provavelmente pronunciei errado. Em seguida, esse mesmo paciente de Berlim acabou recebendo o transplante de medula óssea de um paciente que tinha uma mutação genética muito rara. Sim, aquela mutação que eu disse anteriormente, CCR5 delta 32. Esta mutação acaba impedindo então que o HIV infecta essas novas células ou as células então do sistema imunológico. A combinação de quimioterapia que ele fez e o transplante que ele recebeu e a doença que o mesmo acabou adquirindo, que é graft versus Host, mas o nome está aqui na tela claramente, vocês estão vendo aqui na tela, bem escrito, não como eu pronunciei mal, porque eu só aprendi inglês, eu sou super, hiper, mega beginner, ok? Essa mesma doença, o que é que faz? Faz com que o sistema imune das células que esse paciente recebeu ataque as células do próprio receptor. Como assim, Gelson? Não entendi. Por exemplo, imagina que o João me doou, ok? Sangue, então, transplante de medula óssea. As células que eu recebi dele, através do sangue que ele acabou doando, pronto, que eu recebi, vão acabar atacando as células que eles já encontraram no meu corpo. E como as células que eles encontraram no meu corpo estão infectadas com HIV, a probabilidade de atacarem também as células que eu tenho infectadas com HIV também é muito elevada. E após isso, um tempo passou, o mesmo paciente interrompeu o uso de antirretrovirais na sua terapia e não reapareceu o vírus novamente até o dia da sua morte. Em 2020, claro, muito recentemente. Mas esse mesmo paciente não morreu por causa de HIV-Sida. Morreu porque foi novamente diagnosticada com outro câncer que levou-lhe à morte. Segundo o paciente entre os 7 registrado com a cura da HIV é o Adam Castillejo, que também é conhecido como paciente de Londres. Esse paciente foi diagnosticado primeiramente com HIV e depois diagnosticado com linfoma. Após ser diagnosticado com linfoma, lá em 2016, o mesmo paciente recebeu um transplante de medula óssea com aquela mutação super, hiper, mega rara, que é a mutação CCR5 delta 32. Como vocês já sabem que essa mutação faz com que o HIV seja impedido de infectar células imunológicas,
Esse paciente, após esse transplante, depois de 1 ano e meio, acabou interrompendo o uso de antirretrovirais. E então não foi novamente descoberto ou detectado o HIV dentro de si, considerado assim curado do HIV-Sida. Mark Frank, que é conhecido como paciente de Dusseldorf, é o terceiro paciente a ser considerado curado com HIV entre os 7. Como vocês poderão perceber, ele é um paciente alemão. Foi diagnosticado com HIV e também com leucemia mieloide aguda. O nome correto está aqui na tela, não se preocupe. Está aqui abaixo de mim, não se preocupe, auditor. Tem também está aqui debaixo de mim, é uma caçula, já? No meio. Então, esse paciente recebeu o transplante de medula óssea com qual mutação rara? Claro, com a mutação genética rara CCR5 delta 32, isso em 2003. Já em 2018 ou 2019, ok, porque eu vejo esses 2 anos, acabou interrompendo o uso de antirretrovirais na sua terapia. E então, depois da sua interrupção, o vírus não voltou a ser detectado nesse mesmo paciente. Dessa maneira, é considerado curado do HIV-Sida. Entre os 7, a quarta pessoa considerada curada do HIV-Sida é uma mulher, conhecida como a paciente de Nova York. Sim, ela é a primeira mulher listada entre as 7 pessoas, claramente. Não, as 7 mulheres. 2000, já estou. Então, ela recebeu o transplante combinado com cordão umbilical. E adivinha qual era a doença genética rara que esse transplante carregou consigo? Sim, CCR5 delta 32. E também, claro, de um parente. Ou seja, no caso dela não foram apenas um doador, mas sim 2 doadores. Esse mesmo transplante acabou ampliando as nossas opções e abordagem sobre os doadores, mostrando que sim, é possível que a combinação de doadores ainda assim podem funcionar. E após ela ter interrompido o uso de antirretrovirais, os vírus não voltaram a ser detectados nessa mulher, considerada assim curada do HIV-Sida. A quinta pessoa listada na lista dos 7 curados com HIV entre os 7 é o paciente de Genebra ou a paciente de Genebra. Essa paciente ou a paciente recebeu um transplante de células-tronco, ok, com uma mutação rara. Vocês já imaginam qual é a mutação rara que ela recebeu? CCR5 delta 32. Só que não. Esse é o caso específico que o diferenciou de todos os outros casos, da maior parte dos casos ou todos os outros casos de pessoas que foram curadas com HIV ou têm remissão, ok, sustentada sobre HIV. Como assim, Gerson? Não, nesse caso, o transplante, o doador não tinha a mutação genética que nós citamos nas outras, que é CCR5 delta 32. Como? Assim como vocês, eu também pensei que para ser curado precisava explicitamente dessa mutação, só que não teve essa mutação. Tá, como vocês já sabem, as células-tronco são células-mãe. E essas células-mãe são os principais fabricadores de sangue no nosso organismo. Se vocês quiserem que eu explico esse caso em específico num único vídeo, comentem aqui. Eu estou com tanta pressa e gosto para comentar só esse caso e dar minha opinião e possíveis explicações que provavelmente detalham a esse caso em específico. Mas continuando, pronto. Esse caso em específico nos mostrou uma grande lição, pelo menos para mim, de caso específico. Me mostrou que para essa remanição acontecer, então, essa cura não dependia explicitamente da mutação rara, que é a R5 delta 32. Por que essa mutação é desnecessária? Vocês vão entender lá à frente quando eu vos explicar por que essa mutação é muito importante para as pessoas serem consideradas curadas com HIV-Sida. O quinto paciente é o Paul Edmunds, ou então simplesmente paciente City of Hope. Esse paciente viveu por mais de 30 anos com HIV, porém foi considerado curado, pois então ter recebido um transplante para o câncer que o mesmo tinha, e o doador que o doou, ok, tinha aquela mutação bonita e rara CCR5 delta 32. O sétimo paciente que me despertou a curiosidade em estudar e falar isso para vocês
foi então anunciado em 2025. Ser um novo paciente de Berlim. Esse paciente também até recebeu, ok, transplante com a mutação rara CCR5 delta 32. Porém, ela é diferente de todos os outros pacientes que receberam essa mutação, porque ela apenas recebeu essa mutação de forma parcial. Ou seja, para explicar de maneira simples, recebeu simplesmente uma cópia da mesma mutação. Isso acaba expandindo também a nossa visão sobre a ideia de nos prendermos simplesmente na mutação. Como vocês viram, existem pacientes que são considerados curados, entre aspas, com a remissão sustentada ou então remissão sustentada sem terem o que essa mutação. E esse é o quinto paciente recebeu simplesmente uma cópia heterozigótica da mesma mutação. O que acaba confirmando que, assim como a minha beleza, a ciência também é super, hiper, mega dinâmica. Mas, Gelson, milhares de vezes você disse que entre os 7 pacientes, milhares deles ou muitos deles receberam um transplante com uma mutação muito rara, que é a mutação CCR5 delta 32. Por que essa mutação é importante? Por que com essa mutação as pessoas foram curadas do HIV? O que essa mutação tem de específica? Dá uma vantagem grande para sermos curados do HIV ou então eliminar o HIV completamente do nosso organismo ou deixar numa fase remanescente sustentada, Gelson. Pronto, o que acontece? Antes de vos explicar isso, eu vou meter aqui uma imagem, vocês vão poder ver. Eu quero vos falar uma coisa. As células, os vírus do HIV, elas atacam que células? O nosso linfócito T CD4, certo? Certo. Então vamos aí tentar compreender. Imaginem que os nossos linfócitos CD4 são uma casa. E as células e os vírus do HIV precisam de entrar nela para que se multiplicar. Então, nesse caso, os vírus do HIV carregam dentro de si uma chave. E precisam, para entrar numa casa, você precisa de quê? Além de uma chave, uma fechadura ou então um cadeado. Esse cadeado nós vamos chamar de CCR5. O que é CCR5? São correceptores que facilitam a entrada do vírus dentro da onde? Dentro do nosso linfócito TCD4. Então, pessoas comuns como eu e você produzem CCR5 no nosso organismo. Significa que produzimos o quê? Fechadura para o HIV se ligar e abrir a porta e poder entrar onde? Na casa que são as nossas células e se multiplicar. Assim, dessa maneira, ficamos o quê? Infectados. Então, pessoas comuns, imagina que aqui seja o organismo de uma pessoa comum, ok? O HIV vem, faz o quê? O HIV vem, mede a chave, depois de meter a chave, faz o quê? Abre. Esta chave, após abrir essa chave, o HIV sai do lado de fora das células e entra nas células. Então vai se multiplicando dentro das células. Estamos assim, então, até uma quantidade exata, até destruir as células. Só que existem umas pessoas privilegiadas por Deus, abençoadas por Deus, os próprios imaculados por Deus, que não produzem esse receptor ou então correceptor nas células. Essas pessoas têm a famosa mutação que eu vos disse, que é a mutação CCR5 delta 32. O que acontece com essa mutação? O nosso organismo esquece-se de produzir, assim de maneira simples, esquece-se de produzir o quê? Esquece-se de produzir o que? O correceptor CCR5. Ou seja, para tentarmos contextualizar, o nosso organismo esquece-se de produzir essa fechadura. E sem essa fechadura, por mais que a chave venha, essa HIV não vai conseguir, infelizmente, entrar aonde? Na casa. A casa é o quê? A casa são as nossas células. Como as células são a nossa casa, se o nosso organismo não consegue produzir essa fechadura e, consequentemente, o vírus não consegue abrir para entrar na nossa casa, significa que os seres humanos com essa mutação, que foram abençoadamente maculados, não terão esse vírus. O vírus assim não vai se multiplicar. Mas não esqueçam que uma vez que os indivíduos já tiveram alguma vez o vírus pode, provavelmente, possivelmente, também é uma possibilidade, está escondido. Então é basicamente isso. Mas para te ajudar bem, você agora vai ver aqui uma imagem que o meu editor vai chutar agora e eu vou vos explicar com base nessa imagem. Pronto, tal como vocês podem ver aqui na imagem, a representação do vírus do HIV que está envelopado e nesses envelopes, claro que vocês estão vendo aquele que seria a chave que se liga às células humanas. As células humanas, vocês estão a ver aqui debaixo a representação também dela, do CD4, que é o receptor principal, e nas laterais vocês podem observar também aqui os correceptores. Esses
correceptores, ok? Estão em todas as imagens, porque essa imagem eu tirei diretamente do Google para vocês poderem observar. Se vocês verem, essa é uma outra imagem, vocês também aqui estão a ver. O vírus da HIV em células humanas, o CD4, que é o receptor principal, e também os correceptores que estão de lado. Claro, nessa imagem vocês também podem ver a mesma coisa, e nessa imagem vocês também podem ver a mesma coisa, e nessa imagem vocês também podem ver a mesma coisa. Mas agora vamos voltar para aquela imagem que fica bem mais fácil de vos explicar e vocês entenderem com essa imagem aqui, que é a primeira imagem. Pronto, como eu ia dizendo, nessa imagem vocês podem observar o CD4, que é o principal receptor das células humanas, principalmente para HIV, no caso para HIV. E de lado, como já disse, vocês estão observando o correceptor CCR5. Porém, apesar de não ter dito anteriormente, mas os correceptores, ok, CCR5, não são os únicos correceptores. Também existe outro correceptor que é CXCR4. O HIV, ao se ligar ao CD4, ela pode se ligar também aos CCR5, que é um tipo de correceptores. As pessoas que o HIV se liga ao correceptor CCR5 são chamados de 5 tópico. E as pessoas no qual o HIV se liga ao XCR4 são chamados de X4 tópico. Estamos? Gelson, calma aí. Vamos ainda refletir um pouco. Você disse que naquela mutação só não se reproduz o CCR5 e existem dois correceptores. Vamos analisar, Gelson. Porque aqueles indivíduos eliminaram o HIV e, ok, esse HIV não se ligou a outro correceptor. Por que não se ligou a outro correceptor para ainda existir e continuar o ciclo de transmissão? É simples. O que acontece? O CCR5 é o correceptor que é usado principalmente na fase inicial da patologia, então da infecção, porque HIV não é uma doença, HIV é o vírus que causa a doença. E aqueles indivíduos só têm HIV, pelo menos com base no relato. Então, como é o mais comum que o HIV se liga na fase inicial, e para o HIV mudar de correceptor em que se liga, pode levar um tempo, estamos? Né? Principalmente nessa transição da fase de ciclo ou então da gravidade da doença. Na fase inicial, esse HIV, então, como vos disse, liga-se principalmente ou comumente naquele correceptor CCR5. Por esse motivo que aquelas pessoas com a mutação que facilitou com que não haja produção de CCR5 puderam estar livres de HIV. Estamos, né? Ou então tem uma remissão sustentada em relação ao HIV. Então, como vocês podem ver aqui, continuando, ok? Quando o HIV entra, se liga com o quê? Se liga com o CD4 e também vai precisar do quê? Desse correceptor. A maior parte das vezes, na fase inicial, liga-se a correceptor CCR5, que é esse aqui que mais nos interessa por agora. Não quer dizer que não pode se ligar a outro receptor. Se liga assim, mas a maior parte das vezes, na fase inicial, se liga nesse correceptor. Eu, por falar fase inicial, não estou a falar que depois de passar 10 anos, a doença está na fase grave, ok? A fase inicial, estágio em que se encontra a infecção. Eu estou aqui a falar doença, mas tomara que vocês entendam infecção, porque a doença já é quando passou da fase inicial da infecção e já se tornou uma doença, no caso, o SIDA. E nesse caso, os pacientes todos tiveram apenas HIV e não SIDA, pelo menos com relato, com base que eu posso estar enganado, porque posso ter lido num artigo não super, hiper, mega confiável, mas garanto que o que eu li é confiável, ok? Continuando, se o HIV para entrar se liga no CD4 e precisa claramente e obrigatoriamente desse correceptor que nós chamamos há pouquinho, naquele exemplo que eu vos dei, de quê? De cadeado para se entrar na porta, ok? Quando ele não é produzido, vocês podem ver aqui, quando ele não é produzido, esse HIV não vai conseguir se ligar. E vamos tentar imaginar, no caso de milhares de pacientes. Eles tinham o que? Eles tinham CCR. Depois do CCR, ok? Se ligar ao vírus do HIV ou ao vírus do HIV se ligar ao CCR. O vírus do HIV foi aonde? Foi lá. Lá onde, Gelson? No seu reservatório, no DNA humano, onde começou a produzir vários virions que naturalmente depois se tornaram HIV. Após se tornarem HIV, infelizmente, o que aconteceu? No caso, infelizmente, por vir, esses pacientes receberam o quê? Receberam, felizmente para os pacientes, transplante de medula óssea, então transplante de células mãe, aquela mutação CCR delta 32, que impede a produção desse CCR5, que é o correceptor.
Resultado disso, deixou-se de produzir o correceptor CCR e o vírus deixou de se ligar, ou seja, os vírus que passaram a ser produzidos, os virions que passaram a ser produzidos e posteriormente se tornaram vírus, já não poderiam infectar outras células, porque já encontraram aquelas células defeituosas. Estamos? Resultado disso, ficaram do lado de fora das células, e como esses vírus da HIV precisam explicitamente de entrar nas células, porque são parasitas intracelulares obrigatórios para se reproduzir e se manterem vivos, elas não conseguiram se manter vivos. Estamos? Então é basicamente aqui para explicar isso com a imagem. Agora vamos voltar, porque eu disse que esse vídeo seria longo, vamos voltar para o nosso natural, com a minha cara bonita, sem essa imagem feia aqui. Let's get it. Gelson, confesso que por mais que tenhas explicado, entre aspas, de maneira simples, eu não consigo compreender. Quero que você explique na íntegra o que aconteceu na prática de maneira mais simples. Pronto, não se preocupem, estamos aqui para isso. Apesar de que o vídeo já está longo, mas ainda assim vamos continuar. O que aconteceu na prática? Houve uma mudança, literalmente, de soldados. Vamos imaginar que 30 soldados vão para a guerra. Esses 30 soldados estão cansados. E esses 30 soldados são comandados por um único comandante, por um único general. Esse general vai ser substituído por um rei. Essa substituição nós vamos considerar que é transplante de células tronco de medulas ósseas. Esse transplante, por termos mudado o general, ok, vai fazer com que vai automaticamente se mudar todos os outros soldados, metendo soldados mais resistentes que ainda assim que conseguem resistir à guerra, que é basicamente o que aconteceu. Mas vamos explicar de maneira simples, num contexto angolano, com expressões angolanas para todos nós compreendermos. Vamos imaginar, Angola tem um presidente, vamos mencionar do passado, José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos tinha os seus ministros, os seus governadores. Na presença de José Eduardo dos Santos, no caso, quando ainda tinham HIV, ok? Os governadores se comportavam de uma maneira. Vamos suponhar que todos os governadores eram corruptos. Todos os ministros eram corruptos, ok? E quem facilitava isso era quem? O presidente. Não estou a falar, atenção, que o presidente antigo fazia isso. Atenção, é um simples exemplo. Quando o João Manuel Gonçalves Lourenço entrou, ou seja, quando houve transplante de células-tronco ou então células-mãe, ok? Toda a funcionalidade foi mudada. Como assim, Gelson? Os governadores, os ministros, os administradores foram todos mudados. Resultado dessa mudança, a corrupção foi eliminada. Como é que se pronuncia? A corrupção foi eliminada, o nepotismo foi eliminado, o favoritismo foi eliminado, que é mesmo o nepotismo. Todos os outros males que acontecia no antigo governo foi eliminado porque simplesmente foi substituído o governador ou então o presidente, melhor dizendo, porque de Zedu para Gelo. Essa mudança fez com que o governo e o país andassem num outro caminho. É basicamente isso aí que aconteceu no sistema imune. Quando se transplantou essas células-mãe, com essa mutação genética, acabou acontecendo isso. Ainda que não tivesse a mutação genética, provavelmente era isso que aconteceria. Quando vocês conseguirem olhar nessa possibilidade, tem que olhar também para aquele caso de transplante que não houve, que é aquela mutação rara, mas ainda assim o vírus está desaparecido ou indetetável até o momento. E a pergunta que não deveria ter se calado e não se calou, e eu deixei mesmo por último, de forma propositada para vos prender no vídeo, a fim de que vocês aprendam mais alguma coisa, além daquilo que o título vos chama a atenção. Pronto. A verdade, isso é definitivamente uma cura. Gelson, eles são apenas pessoas indetetáveis. O que acontece? A expressão cura estérea, do tipo o vírus ser completamente eliminado, não é aplicado no termo científico para esses casos, ou em milhares desses casos. Por quê? Porque o HIV é um vírus mestre em se esconder. Atenção, lembrem de uma coisa, os indivíduos, ou todos aqueles indivíduos já tinham HIV antes do transplante. O que aconteceu? Depois de serem transplantados, aquela mutação acabou facilitando com que o vírus não infecta novas células que estavam a substituir as antigas. Mas isso não é o fato a 100% afirmamos que eles estão livres de HIV. Por exemplo, o HIV pode estar escondido em um destes reservatórios e ainda assim não está sendo detectado e talvez, caso a imunidade baixa, reaparecer
novamente, ainda que não pode repetir o ciclo de infecção. Então, o correto é se falar que é uma remissão sustentada, ou seja, uma redução da carga viral de maneira tão baixa que o corpo não detecta de maneira prolongada ou então por muito tempo. Por exemplo, o primeiro caso, como eu disse, do paciente de Berlim, o primeiro paciente de Berlim, até a sua morte não foi detectado que novo aparecimento de vírus do HIV no organismo desse indivíduo. Tanto é que quem matou o indivíduo não foi o HIV, foi o reaparecimento do câncer, que acabou levando esse mesmo paciente ao óbito. Chelson, se é uma coisa boa esse transplante, por que não se usa em toda a gente que tem HIV? Por milhares de motivos. Os principais são, primeiro, as pessoas com esse tipo de mutação são extremamente raras. E por outra, é um transplante extremamente arriscado e perigoso. É importante também vos ressaltar que esses pacientes tiveram esse transplante por causa do câncer, não por terem HIV. Estamos, né? Tanto é que vocês observaram, em todos os casos, os pacientes tinham HIV e câncer. Nenhum deles tinha simplesmente HIV. Atreveria assim a dizer de maneira esportiva que a cura do HIV foi simplesmente um bônus que essa terapia acabou trazendo. Lembrem também que eles tiveram que usar combinações de quimioterapia. Então, não esquece, nós já estamos a fazer uma série de HIV, vai ser curta, com explicação extremamente simples. Tomara que vocês tenham gostado dessa aula, que é extremamente longa, tanto é que o título é aulão, entre parênteses, para vocês entenderem que é uma aula extremamente longa. Tomara que tenham entendido, aprendido alguma coisa. Se vocês sabem de algo que eu não citei aqui, por favor, mencionem. Se vocês quiserem corrigir alguma coisa que foi dita aqui, por favor, façam a correção. E se fará sentido, eu vou dizer sim, você está certo ou não, você está certo. Porque a ciência é tão dinâmica quanto a minha beleza, que você aprende comigo e eu aprendo contigo. Ok? Falou isso, Farmoro. Para nós, não esquecem, para Farmoro, o mínimo dos mínimos é dar o nosso máximo. E eu, broto gostoso como sou, estou embora. Ok?